E a vergonha que é o Tite como treinador, no meu ponto de vista. O maior treinador da história do Corinthians. Ninguém é maior que o Tite no Corinthians. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro. 2 Copas do Mundo. Uma vergonha. Aonde tinha que bater o Neymar no pênalti, ele não deixou bater. Não bateu nenhum. Não bateu nenhum. Não bateu nenhum Neymar, que é um dos maiores batedores de pênalti da história do futebol brasileiro. Aí você joga com Dela Cruz, você joga com Alcaraz, você joga com o Gerson. Alcaraz ele deixou no banco. Isso, depois ele coloca. Aí você coloca o Bruno Henrique, Arrascaeta, ele não consegue ganhar do Peñarol, cara. Com 60 mil pessoas no Maracanã. Um treinador extremamente sem convicção, um cara que fica essa conversa mole dele aí na entrevista. Olha, essas conversinhas idiota que tem, que vocês acreditam, né? Faz uma vergonha, é xingado pela torcida inteira com um time que tem, velho. Como é que pode o Flamengo tomar um sufoco do Peñarol no Maracanã? O treinador não saber entender o que tem que fazer. E mais, né? É fazer isso pro Gabigol. Fazer isso com o Flamengo, com a instituição do Flamengo. Você fazer o Gabigol não jogar, não dar oportunidade pra ele. Não ter... Você tem o Pedro, que pra mim o Gabigol é melhor que o Pedro, mas todo mundo... Talvez as pessoas pensam diferente, tá tudo bem. Pô, você não ter um Gabigol num jogo como esse... Terceira opção virou. A terceira opção. Isso, olha como é um cara vingativo. Ele, o filho, todo mundo, César Sampaio, você não é auxiliar, César Sampaio, chega pro Tite e fala assim, você tá errado, Tite. Você tem que botar o Gabigol pra falar. Mas todas as pessoas que ficam entre vocês pagam pau pro cara. Então, por isso que auxiliar é igual vice-presidente. O cara espera o cara morrer, espera o cara cair de helicóptero, e aí o cara assume e faz tudo de errado. Mas por que não ajudou o cara antes? Ô, Tite, você é uma vergonha como treinador. Antes do Flamengo, que a gente vai falar depois aí, qual a ideia? Vamos lá. Qual é a ideia do jogo que você viu, Souza, Maravilha? Como é que você tem um time tão forte como esse, você bota um ponto de esquerda e vem pra dentro, você bota um ponto de direita e vem pra... Por que o Tite é esse tipo de treinador? Qual a visão que você tem, Veloso? O Tite está sendo muito cobrado no Flamengo em função do elenco que ele tem e do que tem acontecido dentro de campo. Né? O Dorival Júnior foi mandado embora sendo campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Não foi? Rogério Ceni ganhou o Brasileiro e foi embora também. Renato foi vice da Libertadores. Foi Libertadores? Foi embora também. Contra o Palmeiras. Só ele que tá então, só ele. A situação, da vergonha. A situação do Tite é complicada, onde foi surpreendido pelo Peñarol, que jogou bem, viu? A verdade, eu torço pra ele ficar, Veloso. Penharol... e vai ter o confronto contra o Corinthians. Se ele cair na Libertadores e cair na Copa do Brasil, ele cai. Cai também. Não, deixa ele. Não manda ele embora, não. Deixa ele lá. Porque aí que tem que ficar. Ontem já foi pressionado, porque não dá um time desse que o Flamengo tem, com as contratações e um dos melhores elencos, que hoje tem o Botafogo também, que bate de frente ali. Aliás, o Flamengo tomou 4 do Botafogo, né? Tem essa na conta do Tite também. Então é um problema ver o rendimento desse time, que pegou um Peñarol que veio para se defender, é claro, mas também jogou. Também teve as suas oportunidades, poderia ter saído com um placar melhor do Maracanã. Vamos lá, qual o legado que ele deixou para o futebol brasileiro em 2 Copas do Mundo, 6 anos, o Tite, sendo o maior treinador da história do Corinthians? Qual o legado que ele deixou para você, Souza? Nenhum legado. E não vai deixar, pelo que a gente está vendo, não vai deixar no Flamengo também, porque o Tite está sem convicção. Ele trouxe o Alexandre, ele trouxe um atacante aí. Esqueci ainda, jogou o Alexandre também. É brincadeira, velho. O atacante, teve um atacante também que ele trouxe joga com o Bidu, irmão. Que ele tirou do jogo ontem. Alcaraz? Não é o Alcaraz. O Alcaraz é o meia. É o atacante que o Corinthians queria. Deu Plata. Colocou o cara de centroavante, aí no primeiro tempo ele coloca todo mundo que jogava antes. Tira todo mundo, coloca os mesmos jogadores, coloca Carlinhos, coloca... Então... Sabe o que é essa visão? Eu tenho esse entendimento. Eu acho que quando você tem uma comissão técnica, o seu filho tudo palpiteiro. Tudo com o cara que tá desempregado. Não, é isso. Aí o cara não chega, o papai, não dá pra jogar o cara ali, não faz isso, tá errado. E aí é onde você se dana, nesse sentido de ter auxiliar filho, de ter amigo auxiliar. Não, o cara que é auxiliar, o cara tem que falar assim, meu irmão, tá errado o que você fez lá. Se você quiser aguentar lá, tá tudo bem. Nós aguentamos junto, mas eu não faria isso. Não, todo mundo fala amém pro cara. 2 Copas do Mundo. No melhor jogo do Neymar,
que ele faz o gol contra a Croácia e que ele tá arregaçando, ele poderia... Não! Ele bota o Rodrigo para bater o primeiro pênalti e bota o Marquinhos para bater o último. E a gente poderia estar numa final de Copa do Mundo. Esse Tite foi a maior vergonha em relação a isso. Isso é um absurdo fazer isso com a seleção brasileira. Qual o legado que ele deixou de defesa para nós? Não, deixou um legado ruim, que é o goleiro, que tá lá até hoje. E quem tá falando de goleiro é o Veloso. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Vocês têm um goleiro porque tem... Aí, os caras... Ah, bonito. Bonito, irmão. O Manga não era bonito. O Tafarel não era bonito. O Leão bonito, velho. Aquelas colchonas dele que ele lembra que deu as cuecas pra nós. Fazia propaganda de cueca. Não lembro, ele deu pra nós as cuecas. Da Mesh. Pô, sabe? Pô, pera um pouquinho, cara. Pô, aí você tem um centroavante, 2 Copas do Mundo, não fez um gol com o Gabriel Jesus. Vocês pagam pau pra ele. Não paga pau pro Gabigol. Vocês têm uma inveja do Gabigol? Vocês da imprensa, vocês que ganham pouco, vocês que não têm a personalidade dele de... Pô, o cara vai lá, canta mal pra cacete e bota umas roupas, né? E é um... artista. Ele mas ele é muito... Aí eu perco a chance de classificar porque... Eu não gosto. Se fosse ele perdia isso aí, ó. Duvido. Eu duvido, irmão. Eu duvido, diga-se de passagem. Souza, em relação ao que você tá pensando, me desculpa. Não, ele não vai deixar legado nenhum, porque ele não tem convicção. O Flamengo, ele pede jogador... Pô, mas se ele não tem convicção, ele é ruim, né, Souza, como treinador, né? Com certeza. Você não fazer um time desse do Flamengo, cheio de contratação, eles pagaram quase 20 milhões nesse Alcaraz aí, o cara tá no banco, pô. Não existe isso. Pô, aí ele traz... Quanto que pagou do Gabigol? 100 milhões. 100 milhões. Sabe quanto que ele ganha por mês? 2,5. Como é que ele não bota o cara pra jogar? Porque o treinador... mas porque ele não gosta muito dele, entendeu? O negócio virou pessoal. O negócio de virar... Como é que pode isso? Não pode isso. Por exemplo, tem muita gente aqui que me odeia. Ué, mas vai me tirar do ar só porque me odeia? Se eu dou resultado, você... Não é assim. Esse Carlinhos foi o que passou pelo Corinthians, não foi? Isso. Foi mandado embora por ele. Hoje o cara é melhor do que pra ele, o cara tá na frente do Gabigol. Então não dá. O Tite só virou só no Corinthians. Depois do Corinthians acabou. Ele não fez mais nada. Copa do Mundo foi decepção. Ele é um baita treinador, cara. Neto, mas depois do Corinthians não fez mais nada. Talvez. Boa, Veloso. Porque agora ele tem 3. Ele não é mais. Já foi a fase. O time dele era aguerrido, o time dele corria, o time dele marcava, o time dele não dava chance pro adversário. Lembra uma vez que ele deu um escândalo? O Corinthians não pode tomar 3 gols, mas o Flamengo pode. 4? Tomou 4 do Botafogo. Termina, Maravilha. E ele agora, ele tem mais 2 assistentes para dar a entrevista coletiva. Na época boa dele, era ele que falava, isso aí, né? Olha, então esse assunto aí ele bota, eu passo pro César Aí ele Sampaio. bota o César... Não, aí eu passo... Ele que tem que falar. Aí, vamos lá. Aí o filho vai dar entrevista. Pô, mas... Eu juro, pelos meus 4 filhos. Eu só morro pelos meus filhos. Não morro pela minha mãe, não morro pelo meu pai, não morro pelo amigo nenhum. Pelos meus filhos eu dou minha vida. Pelos 4. Mais pelo Júlio, que é mais novo. Se tiver num tsunami, João, Gustavo, Luísa e o Júlio, eu salvo o Júlio. Se precisar salvar um só. E eu já falei isso pros meus filhos. Eu salvo o Júlio, que é o pequenininho. Meu irmão, pô, eu tenho um time como esse. Ninguém fala a verdade pra esse cara. Como é que o Flamengo pode jogar tão mal assim? Eu tava conversando com a Ana, que é flamenguista, falei, vamos lá, qual foi os últimos 2 jogos que o Flamengo jogou muito daquilo que se espera do time como esse? Me dá 2 jogos, vai. Quem tá aí? É difícil. Não é difícil? Um jogo duro, lembra? Não é. Antigamente era demais. Não, o que era o Flamengo? Não, aí o treinador medíocre, que em 6 anos perde 2 Copas do Mundo e não vai pra final. Mas a Copa América também. Né? Copa América. Deixou um legado horrível de goleiro, de atacante e principalmente de defesa. Um cara que não conseguiu fazer os laterais jogarem. Um cara que perdeu 2 Copas do Mundo. Vai num time e mais, né? Pode me chamar de mentiroso, pode me chamar do que vocês quiserem, que eu não assumo time nenhum, não sei o quê. Vou trabalhar. Foi trabalhar. Negou o Corinthians. Negou o Corinthians 4 vezes. Eu acho que o Tite, a gente pode comparar com o Filipão, com o Luxemburgo, que foram bons. Isso! Não é mais. Isso. Foram bons, não é mais. Não é mais. Não é mais. A decadência dele é a conversa e ver um time como esse totalmente perdido.
Totalmente perdido. Pode ganhar do Peñarol lá? Pode, lógico que pode. Tem time pra isso, né? Não, individualmente pode. Tem time. De Arrascaeta, Bruno Henrique, se eu fosse o Gabigol, cara, eu me preparava para um jogo desse, cara. A Arrascaeta sentiu de novo. Mas ele tá machucado faz tempo. Não viu o jogo na Copa América, ele arrastando? Ele tava se arrastando. Mas ele não tem convicção, ele deixou o Ayrton Lucas no banco ontem pra botar o Alexandre, porque trouxe o Alexandre agora. Aí não dá certo no primeiro tempo, ele muda, coloca o menino de novo, aí o time cresce, mas aí você tem que correr atrás. A falta que faz o atacante pra ele. Mas é isso. Não é? Enquanto tá ganhando, você tudo barrar bem, né? um jogador como o Gabigol, que é ídolo do torcedor, tá beleza, mas a hora que o negócio começa a ficar ruim, ele vai ser cobrado como foi ontem. Nossa, todo mundo chamando, vai. Porque o Gabigol no Flamengo ganhou 2 Libertadores, que ganhou o Tite, um carioca. Um carioca. E ainda pra fazer uma média do cacete, do caralho, que aqui nós estamos no YouTube, né? Tá. Fazer uma média dessa, ainda dá uma medalha de primeiro pro treinador do Rio lá. Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. Pô, isso é desagradável, né? Desagradável, né? Então, esse é o treinador de vocês do Flamengo aí, que perde no Maracanã pro Peñarol, que é um timaço. O Tite foi cirúrgico, porque não adianta apenas estar em 3 competições. Que o Flamengo está em 3 competições. Sim. Ele precisa ganhar pelo menos uma delas para a torcida, não só do Flamengo, que é exigente, mas principalmente pelo investimento que é bilionário no Flamengo. Justo. Perde um jogador, vai lá e contrata outro. Realmente as lesões são pesadelos para o Flamengo. Claro que afeta o planejamento, as escalações, a maneira como o Flamengo se comporta ofensivamente. Mas não é desculpa para uma equipe que continua mesmo assim forte, que tem boas peças, que trouxe jogadores que não estão plenamente entrosados, fisicamente talvez não estejam no ideal, mas que estão aí, à disposição do Tite. E perder em casa por 1-0 no Maracanã, e sabendo que vai ter que ir lá para o Uruguai, e aí surpreender o adversário, não é simples. Pode até passar, mas vai ter dificuldades. Resultado gigante pro Peñarol, hein? Sem dúvida. Resultado gigante pro Peñarol. Eles abriram mão de jogar futebol, né? Porque é uma estratégia que os clubes usam quando tem essa possibilidade dos 2 jogos. Conseguiram fazer um gol num passe ali do Pulgar, eles puxaram o contra-ataque, fizeram um belo gol. Eu acho, Fabrício Bruno, se ficar bravo comigo, tudo bem. Eu acho que ele falha ali na marcação, porque ele é um ótimo zagueiro de seleção brasileira. Não pode ser driblado da forma que ele foi driblado com aquela facilidade. Eu concordo com né? você. E o próprio Varela também, que passaram... Porque a jogada foi muito longa até acontecer o gol. Não foi simplesmente só que o Pulgar errou o passe e já aconteceu o gol. O Peñarol atravessa o campo, Exato. 3 jogadores participam, não é? Até chegar no Cabreira e fazer o gol. Então, falha coletiva Agora também. é mais fácil falar, né? Porque eu achei que o Ayrton Lucas deveria ter sido titular pela regularidade, até pela intensidade, questão física. O Alexandre, num jogo como esse, que exige muito você apoiar, e eu acho que ele não está 100% fisicamente, e ficou muito, muito claro para mim ontem no jogo. Então, tanto o Varela, como você citou, quanto o Alexandre, para mim, fizeram uma partida bem ruim. E aí você tem a questão técnica do jogo. O Bruno Henrique, tecnicamente, não estava bem. De La Cruz, voltando também, não estava bem. Arrascaeta, tecnicamente, não estava bem. E aí o time acabou sentindo essa questão técnica e acabou perdendo o jogo. E Libertadores, você precisa estar atento, precisa aproveitar as oportunidades. O Tite até disse na coletiva que se o Flamengo criar tantas oportunidades como ontem, no próximo jogo, pelo menos 1 ou 2 vai fazer. Ontem criou, mas não conseguiu fazer. E de certa maneira, eu acho que o Flamengo sentiu o gol. Parece que ele sentiu a pressão do adversário, que catimbou, que segurou o jogo, o goleiro fez cera. Ok, mas é Libertadores. E isso não pode reclamar ninguém, né, Leandro? A verdade é essa. Nenhum time pode reclamar quando o adversário faz a cera. Porque todo mundo que tem a superioridade numérica ou no placar sempre faz isso, né? Eu vi uma declaração do goleiro do Peñarol falando sobre isso, né? A gente acabou sendo inteligente. Usamos o resultado ao nosso favor, seguramos a bola, tentando diminuir o ritmo da equipe do Flamengo e acabou dando certo. E essas vaias pro Tite? Loirão, não é de hoje, né? Vamos ser sinceros. Óbvio que quando você perde no Maracanã pro Peñarol num jogo extremamente importante, mas essas vaias, eu acho que tem muito mais o retrospecto do passado, de plasticamente o time não render, de plasticamente o time não conseguir convencer tecnicamente, e aí culminou nessas vaias em relação ao Tite, porque o Tite nunca foi uma unanimidade dentro do Flamengo, não por causa do resultado, porque até acho que os resultados do Tite num contexto geral são resultados importantes. Você falou que o Flamengo está jogando nas 3 competições, tem a possibilidade de ganhar jogando fora de casa, mas acho que
tecnicamente o time não consegue jogar da forma que o torcedor gosta. E o Tite vai falar sobre isso. Aliás, lembrando que o Flamengo empatou com o Vasco no Clássico, conseguiu superar o Bahia na Copa do Brasil, mas perdeu para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tite fala sobre as vaias. É claro que dói no lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor, que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante. E tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Trabalho, ele pode reverter, resultado, reverter, transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é o caminho. É ruim, porque qualquer empate é do Peñarol, mas o Flamengo tem força, tem time, tem camisa, nunca venceu o Peñarol, né, em Libertadores, e a última vez que tinha perdido no Maracanã, há 5 anos, foi justamente para o Peñarol. Olha a coincidência. O Tite falou sobre isso, de quebrar esse retrospecto negativo contra o Peñarol. Ele fala da experiência. Eu acho que mais do que nunca agora, Tite, você tem que usar a experiência, né, cabeça fria, porque, cara, não é fácil dentro do Maracanã você ser vaiado pela própria torcida. Isso traz uma responsabilidade muito grande, mas enfim, material humano você tem, qualidade tem dentro do vestiário. Eu ouvi hoje de manhã que incomodou bastante os jogadores, o fato dos jogadores do Peñarol saírem ali na zona mista ali ouvindo música, comemorando, celebrando. Então qualquer situação motivacional é importante para esse momento. Então o jogo de volta vai ser aquele negócio, né? Intensidade total. E o Tite, muita gente questionando, pedindo até a cabeça do treinador. Já se fala em Luiz Castro, não é, que está livre no mercado, saiu do time do Cristiano Ronaldo. E, enfim, o Flamengo nome. É um bom nome, conhece bem o futebol carioca, estava num momento muito positivo quando deixou o Botafogo. Agora, o Tite é acostumado, né, com essa pressão, é um técnico, como você falou, experiente e vai ter que dar a volta por cima. Ou no Flamengo as coisas costumam não ter tanta sequência, né? E outra, ganhar título, né? Foi o que ele falou ali, né? Duas maneiras a maneira de você marcar o teu nome no clube é você ganhando o título, senão, tchau. Ao contrário do Flamengo, é verdade. Tchau, Capela. Depende do tchau que ele tá se referindo, né? Porque pode ser um tchau na semana que vem na Libertadores. Porque se for jogar essa bolinha lá no Uruguai, tchau, obrigado. Esquece. Agora, gente, é o seguinte, sabe aquela história no futebol que... Tchau pro Flamengo ou pro Tite? Tchau pros dois, né? Tchau pros dois. Eu falei aqui, eu não vou ser oportunista, tá? E eu também não sou crítico da crítica, porque eu sei que muita gente fez aí um rebeleixo danado para defender o trabalho do Tite. O trabalho do Tite no Flamengo é indefensável. Ele conseguiu produzir algumas coisas positivas. Não é que tá tudo errado no Flamengo. Mas, por exemplo, o Léo Ortiz. Mas o Léo Ortiz não gosta de jogar de volante. Vem cá. Ele era uma grande solução. O Léo Ortiz estava jogando muita bola. Aí ele não começa a partida entre os titulares. Aí você tem aí Plata, De La Cruz voltando, Arrascaeta, Pulgar. Pô, não tem mais aquela desculpa que o Flamengo tá todo desfalcado. Tem desfalques importantes. Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha, tudo isso é bem verdade. Assim como o São Paulo tem desfalques no meio campo. A dupla de volantes, Alisson e Pablo Maia, não joga. Você vê aí o Zubeldia choramingando pra lá e pra cá. Todo mundo tem desfalque porque é uma temporada longa de um calendário tosco que nós temos no futebol brasileiro, graças à péssima CBF. Agora, analisando o Flamengo, gente, vem cá. O Rossi, ontem, ele vai pra zona mista e ele dá uma alfinetada na própria torcida do Flamengo. A própria torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, que vai apoiar e tal, vai o time no campo de jogo. Por que vai o time no campo de jogo? Porque ninguém está satisfeito, ninguém consegue enxergar algo de evolução no trabalho do Tite. O Tite, ele corre um sério risco, porque na semana que vem, ele já prometeu para o torcedor, a gente colocou aí, que o Flamengo vai criar pelo menos metade das oportunidades que criou e ele garante gol. E se não garantir, vai te cobrar o quê, Tite? Você está querendo ser cobrado? Já deveria ter sido cobrado há muito tempo. O futebol, investido por parte do Flamengo e entregue no campo de jogo, passa muito pela responsabilidade e falta de competência do Tite. E este trabalho começou no ano passado, em outubro, e aqui no telão agora vamos mostrar os números do Tite até o momento no Flamengo. São 65 partidas, com 40 vitórias, 10 empates, 15 derrotas. Ele tem até agora 66,6% de aproveitamento, são 105 gols marcados pela equipe e 47 sofridos, e apenas o título carioca, claro. Os títulos que ele está disputando não se definiram ainda. E o Flamengo continua em todas as frentes, mas ontem Ronaldão deu aquela derrapada, né? Deu, é verdade, menina Renata. Mas assim, comparando na mesma régua de Abel Ferreira no Palmeiras, o Tite continua nas 3 competições ainda.
Então, se você for comparar na mesma forma que está falando o Capelano em termos de cobrança, eu acho que ele está entregando o que pode, porque ontem pegou um time uruguaio. Eles pisavam na bola, eles macetaram o jogo, eles não jogaram. E só o Flamengo jogou. Mas não perdeu. Perdeu, mas criou inúmeras chances. E eu tenho certeza que será outro jogo na volta. Isso com certeza. Agora, cobrar dessa forma, porque ele tem um monte, porque a folha salarial, porque gastou não sei quanto. Teve time que tá com uma competição só e tá respirando. Cadê o time do amor? Time da força, time do amor? Tá só treinando aí. O time do amor. E os caras gastaram a mesma bala e ninguém fala nada. Quer dizer, o Tite ainda está brigando, ainda pode brigar. Então, eu acho que vamos ter que esperar. Futebol é ingrato. Mas olha como e muitas futebol... vezes a gente torce pro Fortaleza, ganha o Corinthians. Agora, olha como o futebol é ingrato mesmo. Porque o time do amor, por exemplo, que é o Palmeiras, já ganhou o Campeonato Paulista. Também tem um título já no ano. Igual o Tite. E o Palmeiras pode ainda ganhar o Brasileiro, por exemplo, e o Flamengo ficar sem nenhuma taça. O Tite pode ganhar o título também, então acho que é muito cedo, porque quando vence, eu vi a internet ontem, o Tite. Aí ontem está todo mundo batendo, aqueles mesmos que bateram nas costas do Tite, hoje jogaram uma lança no peito dele. Então, na verdade, eu acho que não tem nada a ver com o Tite pessoa, acho que nem dá pra falar sobre isso. É o trabalho em si, ponto. Não é... Chico, você é um defensor de longa data, não é oportunismo, não, porque você admira o trabalho do Tite desde o princípio da carreira do técnico gaúcho. Desde quando... Ele é meio ingrato. Ele Tite. Desde quando ele surgiu Caxias, Grêmio, acho que ele fez um grande trabalho no Inter em 2008 e o Corinthians, né, nem precisa falar. E seleção brasileira também. Mas assim, Renata, eu realmente não posso discordar da responsabilidade que ele teve no jogo ontem, com algumas escolhas. Eu acho que o Alexandro ainda está sem ritmo e ele tem um Ayrton Lucas voando, não teria por que fazer essa mexida nesse momento. O Léo Ortiz, ele reinventou o Léo Ortiz. Na minha opinião, ele estava jogando demais no meio campo e não como primeiro, tá? Que às vezes ele botava o Everton Araújo, menino, o Léo saindo pro jogo. Cara, deixasse o Léo ali, mas aí ele quis e argumentou que o Pulgar é jogador de seleção, experimentado e entre outras palavras, ele quis dizer que o Léo Ortiz estava quebrando um galho. Pô, ele estava muito bem. Acho que o Tite errou nesse aspecto. E o time realmente não jogou bem. Agora, eu faço alguns contrapontos. Por exemplo, para vocês, quem foi o melhor em campo ontem? A gente poderia eleger alguns jogadores aqui, né? Eu tenho o meu, que para mim é o goleiro do Penharol. Sim. O Aguerre fez alguns milagres. 2 defesas. Não foram apenas duas. Ótimas defesas. Mas tudo bem. 2 ótimas defesas. Tudo bem. Pra mim foi o Baez. Achei que jogou muito. Tá bem, mas eu acho que foi o goleiro do Penharol. Se o goleiro do Penharol é uma das figuras do jogo, significa que o Flamengo pelo menos chegou. Contra o Vasco, o Flamengo jogou mal? O Flamengo melhor que o Vasco. Amassou o Vasco e tomou um gol no finalzinho. Então, assim, o Pedro, se tivesse ontem, eu não tenho bola de cristal, mas se o Pedro tivesse ontem, gente, o Flamengo teria vencido com o pé nas costas. Ele tá perdendo jogadores, perdendo jogadores que influenciam diretamente no jogo. Mas diretamente no jogo do Flamengo. Todo mundo perdeu, Chico. Gente, o Corinthians perdeu, o São Paulo perdeu, o Atlético perdeu, o Flamengo perdeu. A responsabilidade dele ontem. Você tá passando pano pro Tite. Não estou. Mas o trabalho dele tem algumas influências externas. A impressão que eu tenho, Rei, eu falei aqui há um tempinho, é que o Tite não entendeu aonde ele está ainda. Eu falei aqui, o Flamengo tem muita mais pressão do que a seleção brasileira. Muita mais pressão, uma das maiores torcidas do mundo, um dos maiores times do Brasil. É um fato. O Rossi também ontem falou das vaias. Irmão, você não está entendendo, vocês estão aí recebendo milhões para jogar bola. Mérito, chegaram no Flamengo, enfim. O torcedor tá ali pagando ingresso, caríssimo em Libertadores pra torcer. Vaiou no primeiro tempo. O torcedor tá no total direito de vaiar e de questionar o péssimo futebol do Flamengo. Total direito. E pra mim tem uma situação, o Chico fala, não, mas o Flamengo perdeu muitos jogadores. Perdeu. Só que qual que é a função de um técnico que tá recebendo pra estar nesse cargo, num Flamengo? A função do técnico é arrumar alternativas pra isso. E a gente não tá falando de um time ali de Série B, Série C, que tem jogadores ali medianos já de titulares, no banco jogadores fracos. Não. Olha o time do Flamengo ontem, pô. Bruno Henrique centroavante, contratou o Gonzalo Plata. Seria 1-1, seria 1-1, péssimo resultado. Seria 1-1, péssimo resultado. Tem o De La Cruz jogando também, tem o Arrascaeta jogando, tem uma zaga excelente. O Alexandre que chegou da Juventus agora. Vocês estão de brincadeira de normalizar isso. O trabalho do Tite, por enquanto, é uma vergonha no Flamengo. Por conta do desempenho, principalmente. Os números enganam, porque teve o Carioca, que também é uma baba, né, pro Flamengo. É uma baba. Pra mim, o trabalho é péssimo. O Gerson achou que tava no salão de festa, pô. O Tite tem que começar a mudar a postura dele em coletivo. Bruno Henrique também. Tem que começar a mudar a Pra postura. você é ótimo o Flamengo em crise, é seu próximo adversário na Copa do Brasil. Não tô nem pensando nisso. Tite começa a mudar a postura na coletiva. O Gerson chega chapando, batendo, é diferente. Agora os caras estão no Maracanã. O Arrascaeta tomou
jogou. O Rascaeta bateu em 2 paredão lá, caiu no chão e ficou gemendo. Na outra ele nem foi. Agora, chutou no campo, eu falei, irmão, pega essa bola aqui, vai pra cima do cara. A culpa é só dos jogadores, então. É isso que vocês estão falando. Os jogadores têm culpa. O Tite não tem culpa. Mas uma coisa, falando sério, uma coisa é o que eu penso na análise aqui de fora, a outra é o fato. O fato é que a torcida do Flamengo, desde Jorge Jesus, passaram Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Dorival Júnior, ninguém prestou. Jorge Sampaoli, Vitor Pereira, ninguém prestou. Os caras ganhavam todo mundo. E o Dorival ganhou 2 títulos e foi mandado embora. Everton Guimarães, o Flamengo se complicou sozinho, eu diria. Renata, aliás, o Flamengo tem se complicado sozinho, né? Curioso porque eu vou pegar aqui para minha realidade. Quando o Seabra, técnico do Cruzeiro aqui, perde seus principais atacantes e o time dá uma oscilada e falta exatamente os gols necessários para ganhar os jogos, aí a culpa é só do Seabra. Quando o Milito perde 12 jogadores, entre os 12, pelo menos uns 9, 10 titulares, aí a culpa é do Milito. Nesse caso do Flamengo aí, eu vou fazer uma inversão na situação. Porque o Flamengo, um clube que tem 1,3 bi de orçamento anual, que quando machuca um jogador ele vai ao mercado e traz um ainda melhor, o elenco que o Flamengo tem, sabe? Eu não sou simpático ao trabalho do Landim e ao trabalho do Marcos Braz. Eu acho, aliás, o Marcos Braz muito ruim, o Landim é um presidente assim, ok, presidente ok, tá? Mas essa eu vou tirar deles. Porque quando precisou, eles foram e buscaram. Então eles entregaram para o Tite mão de obra qualificadíssima, sabe? E aí, entrega a mão de obra qualificada para o Tite e ele não consegue fazer esse time jogar. Veja bem, não chegou ao final da temporada, ainda tem condição na Copa do Brasil, ainda tem condição na própria Libertadores, uma vitória do Flamengo lá no jogo de volta é algo absolutamente normal, mas é do Tite essa bronca, mas é também dos jogadores. Porque eu vi ontem um Peñarol. O Flamengo não jogou de tudo muito mal, mas eu vi o Peñarol competindo muito mais do que o Flamengo. Então eu coloco na conta do Tite, sim, mas eu coloco também na conta dos jogadores. É um bando de mimizentos, reclamam porque a torcida tá vaiando. Vocês querem agora ditar o ritmo até do que a torcida tem que fazer no estádio? A torcida tem que vaiar. A única torcida que não vaia durante os 90 minutos é a do Corinthians, mas isso é uma questão de característica. A do Flamengo, a do Cruzeiro, a do Atlético vaiam. E tem que vaiar mesmo se a coisa não tá bem. Com 1,3 bi de orçamento, vai dar mole pros jogadores e pro Tite? Não pode dar mole não. Então quando for com a direção, cobra da direção. Agora, quando for do Tite, dos jogadores, tem que cobrar e tem que vai assim. Tá aí, nação, então a imprensa detonando o Tite e provavelmente deve cair a qualquer momento. A torcida já não aguenta mais. Pra torcida do Flamengo já chegou. É o fim da linha pro Tite. Não dá mais. Inclusive, ninguém quer até mesmo que o Tite vá lá pro Uruguai tentar reverter aquela situação. É melhor ir até com os jogadores, botar o Felipe Luiz, botar um outro técnico, porque com o Tite já não dá mais. Ninguém aguenta mais o Tite, a conversa fiada que ele faz lá na coletiva, as desculpas esfarrapadas. Não dá mais, pessoal, não dá mais. E agora, o que esperar desse Flamengo para a partida aí do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores? O que esperar? Porque se o Tite continuar desse jeito, o futebol que ele tem mostrado no Flamengo, praticamente não iremos ganhar nada esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, a sua indignação e a gente se vê no próximo vídeo.